Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Direito em Foco, pela Docum TV, que tem hoje como convidado o professor Nelson Sena, tratando do tema 50 anos do golpe militar. Professor Nelson, primeiro bloco, a sua história, um pouco da sua experiência, a fala sobre golpe, sobre revolução. O segundo, a questão da perspectiva social, a marcha da família, os contrapontos, e às vezes, muitas das vezes, a falta de informação para tratar de alguns temas, o que reforça a importância da gente trazer uma pessoa da sua competência para poder, de alguma forma, informar um pouco mais o nosso telespectador. E agora, no terceiro bloco, falar um pouco, tentar um pouco ilustrar para que o nosso cidadão, o nosso telespectador de Caratinga, da região, possa também buscar um pouco dessas informações, e de alguma forma até debater conosco, aqui na faculdade, ou sugerir temas aqui para o nosso programa. Então, o senhor fique à vontade para poder oferecer um pouco dessa experiência, daquilo que o senhor lê, daquilo que o senhor assiste, e compartilhar conosco. Bom, Oscar, a filmografia sobre o golpe é bastante extensa. Quem gosta de assistir um filme ou quem quer se inteirar um pouco do assunto tem algumas dicas bem interessantes. Por exemplo, Zuzu é um filme que conta a história da Zuzu Anjo, uma estilista que fazia corte, alta costura, inclusive para próprias mulheres do exército, esposas dos generais, e que tem um filho envolvido na luta armada. É um mote muito interessante, um filme muito fiel ao que ocorreu. É um filme que se encontra em qualquer locadora. Tem um filme chamado Que Isso, Companheiro, que é um filme que conta a história do sequestro do embaixador americano. É um filme que tem algumas ressalvas, ele não é muito fiel à história, mas é um filme que também, que quem quiser se interessar pelo assunto, tem um filme chamado Lamarca, que é muito interessante. Conta a história do grande capitão Lamarca, que rompeu com o exército e passou para a luta armada. Quando ele começa a presenciar aquelas torturas, ele passa para a luta armada. Um filme chamado Pra Frente Brasil, que relata o momento da Copa do Mundo e faz um contraponto com os presos políticos. Tem um outro filme, já aproximando um pouco da nossa história, chamado Batismo de Sangue. Batismo de Sangue conta a história do Frei Beto. E é engraçado que nessa cela onde o filme passa algumas cenas, que está lá o Frei Tito. O Frei Tito foi um grande incentivador dos estudantes que lutavam contra a ditadura, foi preso, barbaramente torturado, e tem um desfecho trágico, não vou contar para não estragar a surpresa. E nessa cela, inclusive, esteve preso o nosso Hélio Amaral, o grande professor Hélio Amaral, que trabalha aqui com a gente na cidade. Só fazendo uma parada nesse ponto, que é importante, porque alguns desses filmes nós já passamos aqui num evento chamado Direito de Cinema, que a gente tinha na faculdade. E o último deles foi o Batismo de Sangue, com o professor Salatiel Ferreira Lúcio, e ele convidou o seu Hélio Amaral, que esteve juntamente com os nossos alunos, explicando a situação, e foi uma manhã de sábado muito importante, principalmente para os nossos alunos que tiveram a oportunidade de estar, de alguma forma, dialogando com a pessoa que estava presente. E esse mesmo filme, eu estava outro dia no doutorado, onde eu curso, e estava a apresentação desse filme também. E na hora que eu vi, eu fiquei muito feliz. O filme está sendo passado aqui também, e nós, em Caratinga, tivemos a oportunidade de passá-lo com uma pessoa que estava, de alguma forma, envolvida junto com ele. Então, assim, mostra o compromisso que a gente tem com a educação, no sentido de apresentar de uma maneira fidedigna a realidade daquele momento, para que as pessoas possam refletir sobre os temas por elas mesmas. Correto. Bom, e aí, dando mais umas dicas sobre a nossa região, tem um filme interessante que chama Guerrilha do Caparaó. É um documentário, já tem alguns anos, mas que é muito interessante para mostrar uma realidade muito próxima da gente. Filme muito bem feito. E para quem é de Caratinga, tem uma dica de um filme que foi produzido aqui também por nós, chamado Grupo Caratinga. Ele virou um documentário que conta a história de um grupo, que alguns foram presos aqui em Caratinga, outros fora, quase todos torturados, e todos aqui da cidade de Caratinga. Essa parte mais filmográfica, que é muito extensa. Tem um filme belíssimo chamado Cidadão Bolas, aliás, é um documentário, um grande industrial
que não só ele financiava a ditadura militar, como ele participava das sessões de tortura. Meio que filme de ficção, né? Você pensa que é ficção e é uma figura proeminente da sociedade brasileira, né? E tem muitos livros, né? Por exemplo, só para falar de uma historiografia mais recente, a Miriam Leitão lançou um livro belíssimo, né? Que é A História de uma Moeda, em que ela começa exatamente na ditadura militar e ela mostra o duro processo que foi a saga brasileira, a história de uma moeda. Como que foi difícil encontrar esse processo de estabilização, vencer a inflação, que eram heranças do regime militar, né? Aliás, tem que ficar uma coisa muito clara, né? O regime militar não nos legou nada de positivo. O crescimento econômico ele viria de qualquer forma por causa das nossas riquezas minerais, agrícolas e tal. Ele legou uma sociedade com a maior desigualdade social do mundo, uma das maiores, uma distribuição de renda péssima, uma concentração industrial que hoje é difícil de desfazer, né? E esse passado de tortura, de estudantes que sumiram, né? Poderia citar um monte aqui, exilados, pessoas que o caso que também deu um filme do Vladimir Herzog, um filme chamado Herzog, né? Um diretor de um programa como você, Oscar, que sai para depor andando e aparece suicidado dentro do DOI-CODE, né? Absurdo. Um absurdo que esperamos que essa página tenha sido realmente virada na nossa história e que nunca mais volte um domínio de exceção, como você também trabalha o direito, né? O regime de exceção é exatamente a supressão que nós temos de um direito mínimo da argumentação e da contra-argumentação. Estudando alguns textos, né, a gente se depara, por exemplo, com essa figura da chamada exceção. E aí, a primeira pergunta que você tem que se fazer com relação à exceção é perguntar quem é o soberano. Quando a gente pergunta quem é o soberano, normalmente você vai, é o presidente, é não sei quem, mas não é. O soberano é aquele que suspende a regra, né? Não é o que diz a regra, é o que fala, agora não vale. Exatamente. Né? Então a gente vê que tem um autor chamado Agamben, Jorge Agamben, que ele tem um texto chamado Estado de Exceção e tem um texto chamado Homo Sacer, tratando justamente desse modelo, né, de poder que é estabelecido hoje na atualidade e que talvez remonte dessa época, né? Sim. E é um perigo, Oscar, inclusive práticas assim que eu vejo muita gente favorável, igual já parece que é o terceiro caso, que a própria população amarra um suposto bandido, num caso eles batem até morrer, no outro que é o justiçamento pelas próprias mãos, e todo mundo fala, bandido tem que morrer. Mas o que eu acho que as pessoas têm que imaginar é o seguinte, até que ponto que se delimita quem é bandido ou não? Você numa cidade desconhecida, e se alguém te gritar que você é um ladrão, o que te garante que não é você que vai estar amarrado ali, que vai ser espancado? É exatamente o Estado de Direito. E é esse Estado de Direito que tem que ser respeitado. Não é? Por mais que o Estado brasileiro, que a nossa justiça seja falha, que os órgãos de policiamento sejam falhos, isso de maneira nenhuma nos dá o direito de fazer uma exceção à lei, porque nós podemos ser vítimas dela. Tem um outro autor, né, o Jürgen Habermas, que ele vai falar que nós hoje somos caracterizados por uma sociedade estranha, né? Os indivíduos estão em um processo de estranhamento. E numa sociedade como essa, só o direito é que pode trazer a paz. Correto. Né? E ressaltando o Habermas, né? Um desses pensadores que eu estava dizendo, que muita gente insiste em falar do fim do comunismo, o Habermas, um daqueles pensadores, né? Da famosa escola de Frankfurt, né? Que era uma maneira renovada de pensar essas teorias marxistas. E que existem muitos pensadores hoje, algumas dicas de leitura que tem a ver com o nosso assunto. Um filósofo muito interessante chamado Zizek, que tem escrito coisas muito interessantes, tentando criticar esse modelo neoliberal. Noam Chomsky, o americano, que tem escritos também interessantes, mostrando que nem tudo é uma hegemonia neoliberal, né? Isso também é uma falácia que eu acho que tem que ser combatida. Professor Nelson, a gente podia continuar aqui por horas e horas, eu tenho certeza. Um debate aqui com certeza iria aproveitar muito mais, né, aquilo que o senhor tem para poder explanar, porque a gente percebe a profundidade dos assuntos
E eu queria muito te agradecer por o senhor ter vindo aqui e passado um pouquinho daquilo que foi essa história, né, de 50 anos para trás e daquilo que a gente pode vivenciar daqui para frente. É muito bom ouvir que a gente está dentro de um processo estável e que qualquer tipo de golpe esteja um pouco distante daquilo que está próximo de nós hoje, porque é muito importante viver, né, uma estabilidade, né, isso traz uma confiança no futuro. Então eu queria muito agradecer a sua presença aqui hoje, dizer que esse programa está sempre de portas abertas, para que com certeza a gente vai sempre sair ganhando daqui. Muito obrigado mesmo. Oscar, eu que agradeço, né? Espero ter contribuído de alguma forma, né? E agradeço aos ouvintes aí pela paciência de terem ficado com a gente. Ok. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.